Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aqueles que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com cada um de vocês e também comigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leiamos no capítulo 13 de São Mateus, nos versículos 10 ao 17, onde nos diz da seguinte maneira: e isto foi uma conversa de Cristo com seus discípulos, onde os seus discípulos se aproximaram dele e diz assim: e aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é tempo para ver. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O ser humano, em todos os dias da sua vida, está olhando e está vendo, a menos que esteja cego. Mas o mais importante que a pessoa tem de ver é o programa divino correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Porque é isso o que a une e a coloca na vida eterna. O ser humano
tem olhos físicos para ver e, consequentemente, também tem ouvidos para ouvir. E é por isso que a Escritura também diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos ver todos os seres humanos têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E a maioria os utilizam para ver e ouvir coisas que fazem dano à alma. Todos os seres humanos estão chamados a verem e ouvirem o que Deus está realizando e o que Deus está falando para esse tempo em que a pessoa está vivendo. E o que ele estará falando e fazendo será aquilo que está prometido na palavra de Deus. Portanto, toda pessoa está chamada a examinar as Escrituras, porque nelas vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Assim Cristo disse. Elas são as que dão testemunho de mim, ou seja, que dão testemunho de Cristo. Consequentemente, nós temos o testemunho escrito daquilo que Cristo estaria fazendo em todo o tempo. O que ele estaria fazendo e estaria falando, para o qual é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para ver as coisas de Deus e para ouvir a voz de Deus, para o tempo em que a pessoa está vivendo. Quando Deus estará vivificando, trazendo ao seu cumprimento aquilo que ele prometeu que faria para esse tempo em que a pessoa estaria vivendo. É isso que a pessoa tem de ver e tem de ouvir para receber a bênção de Deus, para ser colocada no corpo místico de Cristo e confirmar o seu lugar na vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Nos tempos de Jesus, em carne humana aqui na terra, as pessoas tinham de estar vendo o que Deus estava cumprindo naquele tempo, e que era a vinda do Messias. Tinham de estar ouvindo a voz de Deus por meio do Messias, por meio de Jesus. Era tempo para ver e ouvir o que estava prometido na Escritura que Deus faria naqueles dias. Os discípulos lhe perguntaram por que lhes fala por parábolas, quando ele estava falando a respeito do semeador, e depois lhes falou do trigo e do joio, no capítulo 13 de São Mateus.
Depois de falar a respeito do semeador, lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Cristo respondeu-lhes: porque a eles não lhes é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. E se não lhes era concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, por esse motivo, seriam cegos no campo ou na fase espiritual. Por isso é que Jesus disse para os seus discípulos que eles deixassem aos doutores da lei, aos fariseus e saduceus. Disse-lhes: eles são cegos, guias de cegos. Mas Cristo era, é e será a luz que ilumina a alma e o espírito do ser humano para ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para não andar em trevas espirituais, se requer seguir a Cristo, a luz do mundo. E foi isso que ele disse. No capítulo 8 de São João, no versículo 12. E toda pessoa que desejar se aproximar de Deus, orar a Deus, falar com Deus, e fazer algum pedido a Deus, ou algum agradecimento a Deus, Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra maneira de se achegar a Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. O único caminho a Deus. Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso já foi estabelecido pelo próprio Cristo, para que saibamos como nos achegar a Deus. É importante ver. El que tenga ojos para ver. É importante ver. E aquele que tiver olhos para ver, veja o que Deus prometeu na Escritura. Veja o cumprimento para o tempo em que essa pessoa esteja vivendo. E se requer ter os olhos espirituais para ver, entender e escutar a voz de Deus, que é a mensagem de Deus correspondente para o tempo em que a pessoa está vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Assim disse para os seus discípulos:
porque oye. E também os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós ¿Y qué estaban veis viendo los discípulos? e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. E o que estavam vendo aqueles discípulos? E o que os profetas e justos desejaram ver? Estaban viendo los discípulos A vinda de Jesucristo, do Messias. entre ellos. Desejavam ver a vinda do Senhor, a qual os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam vendo. De la promesa mesiánica Vendo-a para aquel tiempo. entre eles. E era simples o que eles viam, porém, era o cumprimento da promessa messiânica para aquele Pero si tempo. las hago, O próprio Cristo dizia: entonces creerán. se eu não faço as obras de Deus, não me creiais. Porém, se as faço, então creiais. As obras que estavam profetizadas, que o Messias faria En aquel naqueles día, dias, na sua su primera primeira venida, vinda, el cual vendría o qual viria como o Cordeiro de Deus para tirar el pecado del o mundo, pecado do mundo, representado, representado naquele Cordeiro Pascual sacrificó que cada pai de família sacrificou lá no Egito. familia hebrea ahí en Egipto para la preservación Em de la cada vida família hebraica lá no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos, en la que naquela noite da Páscoa, pasaría Dios hiriendo a todos los primogénitos Deus passaria ferindo a todos os primogênitos que estavam no Egito. y solamente E somente aqueles ellos primogênitos estarían en los hogares que estariam dentro dos lares, onde estivesse o sangue do Cordeiro Pascual aplicado sobre os batentes e marcos da porta desses lares, los que seriam preservarían su aqueles vida. que preservariam a sua vida. Demás, Porém, que os estuvieran demais en la casa, primogênitos que estivessem em alguma casa onde não estivesse aplicado o sangue do Cordeiro Pascual, que estuvieran en esa casa, el faraón o primogênito ou os primogênitos que estivessem nessa casa morreriam. conocimiento de lo que iba a pasar, O faraó e o restante das famílias egípcias não tinham conhecimento do que se passaria e de como os primogênitos escapariam da morte. a ellos no les fue revelado, sino Isso não foi revelado a eles, a los hebreos. mas somente aos hebreus. Era para los Isso hebreos, era para os para hebreus, el pueblo para o povo descendiente de Abraham. descendente de Abraão. Esta revelación Essa revelação para saber cómo se seria revelaba la vida para saber como primogénitos en la os noche primogênitos de la Pascua. teriam a sua vida salva na noite da Páscoa. Como aquí dice, É como nos disse porque a vosotros Aqui. estaba, porque a vós porque a vosotros vos estaba é dado saber los misterios conhecer os mistérios del reino de los cielos, do reino mas dos a céus, ellos mas a eles não lhes é dado. así fue allá en Assim foi lá no Egito. a los hebreos les fue dado a conocer Foi dado a conhecer aos hebreus todo el misterio todo o mistério de la preservación da preservação da vida de la vida de los primogénitos, dos primogênitos. teniendo el sacrificio Era del tendo o Cordero sacrifício do Pascual Cordeiro que cada padre de Pascual familia que cada pai de família tinha que fazer cual e pelo qual Dios le ordenó Deus ordenou al pueblo ao povo que cada padre de familia tomara e que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano, y lo preservara, o preservasse vivo por 4 dias y el día 14 e no dia 14 lo sacrificara, o sacrificaria. y la sangre la colocara E o sobre sangue los dele postes seria colocado sobre os batentes e marcos da porta de cada hogar, de cada lar, hogar.
para a preservação da vida ou do seu lar, para a preservação da vida do primogênito ou dos primogênitos que estivessem nessa casa. porque podia ser primogênito, Porque o filho poderia ser primogênito, pero el padre también mas o podía pai ser, também poderia ser um primogênito. y entonces E então tenían que preservar la vida tinham de preservar en la noche de la Pascua. suas vidas na noite da Páscoa, Sería el día que seria no dia 14 al 15, 14 porque la Pascua comenzaría para o dia a las 15, 6 de la porque a tarde, Páscoa a las 6 de la tarde começaria ao pôr do sol, digamos, por volta das 18 horas ou 6 da tarde comienzan en la tarde, do terminan dia el 14, en porque la os tarde, dias começam comenzaría el pela día 15 tarde. en la misma tarde que termina, terminando o dia 14 pela tarde, y então começaria por consiguiente na mesma tarde durante o la dia noche 15, ao terminar o dia 14. E, consequentemente, durante a noite do dia 15, porque a noite vem primeiro para os hebreus, depois vem o dia. E durante a noite da Páscoa, durante la noche de la Pascua, nessa, en la cual tenían eles que estar tinham comiendo el cordero de pascual, estar comendo o cordeiro pascual, la muerte porque a morte viria vendría sobre todos os primogênitos que estaban en Egipto, que estavam no Egito, aún mesmo sobre los sobre os primogênitos dos animais viria a morte, la muerte, com exceção cuando a los primogénitos dos de los primogênitos dos animales animais de los hebreos. dos hebreus. Se requiere É requerido ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo para receber as bênçãos de Deus e assim evitar os problemas que virão sobre as pessoas que não tenham o conhecimento do programa de Deus. E são bem-aventurados aqueles a quem lhes é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus para o tempo em que estão vivendo, porque essas pessoas verão o que está sendo cumprido por Deus e que está na palavra de Deus e estarão ouvindo a mensagem de Deus para esse tempo, a qual estará proclamando e dando a conhecer o que Deus estará realizando nesse tempo. Portanto, essas pessoas a quem será dado ver, entender e escutar, essas pessoas serão as bem-aventuradas desse tempo. Serão os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, as quais formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo através das diferentes etapas pelas quais a Igreja do Senhor Jesus Cristo passaria. E assim, como foi para as diferentes etapas passadas da Igreja, será para este tempo. Haverá pessoas neste planeta Terra a quem será dado saber, conhecer e ver o que está prometido na palavra, ver e entender o cumprimento dessas promessas, na medida em que elas vão se tornando uma realidade pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo,
no meio de su iglesia, da en sua medio igreja, no meio de su pueblo, do seu povo. y estarán escuchando la voz de Cristo, E estarão la voz de ouvindo Dios, a voz de Cristo, a voz de Deus, del Espíritu a voz do Santo, Espírito Santo, dándonos a conocer nos dando a todas conhecer estas cosas todas essas coisas que deben suceder, que devem suceder. y a medida que estarán E na sucediendo, medida em que estarão nos sucedendo, estará dando a conocer estará nos dando a conhecer todas essas coisas que Dios, que, por medio de su Espíritu, por meio do seu Espírito, estará Deus llevando a cabo estará realizando en neste tempo final. y eso nos dará E isso nos dará a fé para sermos transformados transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, nos seus dias, nos dias da sua carne, nos dias em que estava num corpo de carne humana, ele dizia: se eu não faço as obras daquele que me enviou, as obras do Pai, não creiais em mim. Porém, se eu as faço, então creiais. O Senhor Jesus Cristo também dizia: examinai as Escrituras, porque vos parece que nelas tendes a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Vos parece ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Dão testemunho do Messias na sua primeira vinda, cumprindo a promessa da vinda do Messias e das coisas que o Messias estaria fazendo. É por isso que quando João o Batista mandou perguntar a Jesus: és tu que deveria vir? Ou nós esperaremos por outro? João o Batista havia dito: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha dito: este é o que vem depois de mim. São João, no capítulo 1, do versículo 27 em diante. E em outros lugares do Evangelho. Porém, quando ele estava preso, de lá do cárcere, ele mandou 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era a pessoa que tinha de vir, ou se esperariam por outro. Jesus não lhe disse que ele era. Mas Jesus, logo depois de curar os enfermos que estavam ali, de abrir os olhos dos cegos, curar os paralíticos, expulsar demônios e assim sucessivamente, ele disse para os discípulos de João para que fossem até João e que lhe dissessem
lo que ellos o que eles han estado viendo. estiveram vendo. Que digan que ellos Digam a João han visto o que viram, lo que Jesús ha o hecho, que Jesus havia feito, porque eso porque era isso era lo que estaba prometido, o que estava prometido, que el Mesías, que o Messias faria, conforme a Isaías, conforme o capítulo 61 do livro de Isaías, 61, versos 1 en a partir do adelante, versículo 1 em diante, donde dice: onde diz: El O Espírito do de Jehová, Senhor el Señor, está sobre mim, está sobre mim, porquanto me ungiu, me ha enviado a predicar me enviou a pregar buenas nuevas a los as boas abatidos, novas aos a pobres, quebrantados de corazón, a publicar libertar os libertad a quebrantados de los coração cautivos y a los presos, apertura, trazer liberdade aos cativos a e proclamar el año abrir o cárcere dos aprisionados, de Jehová. a proclamar o ano da boa Y vontade San do Lucas, Senhor. E no capítulo 4 de São Lucas, capítulo 4, él también había leído ele também tinha lido lo que Isaías o que Isaías decía acerca havia dito a respeito de lo que él llevaría a cabo, do que ele faria na sua vinda. por lo cual E por isso, él tenía que hacer ele tinha de fazer esos milagros esses milagres para a glória de Deus e para Deus para ser a glorificado. glória de Deus e Deus ser Eso glorificado. era lo que Dios dijo que Era él isso haría que Deus disse a través del Mesías. que ele faria por meio do Messias, porque o Messias seria Emanuel, Con nosotros, Deus conosco, en un cuerpo de carne num humana, corpo de carne el humana, cual sería o Emmanuel, qual seria Emanuel, el Verbo o Verbo hecho carne, feito carne, o el Verbo hecho encarnado. carne E aquele Verbo encarnado entre nosotros. habitou entre nós. Y en ese velo de carne E nesse corpo de carne, estaba Dios Deus estava llevando a cabo fazendo, realizando o que ele prometeu para el tiempo para o tempo de la venida del Mesías, da vinda do en donde Messias, se cumplirían onde todas se cumpririam todas estas promessas. tenemos que estar al E tanto nós de estas cosas, temos porque que la estar historia informados, siempre conscientes dessas coisas, se repite. porque a história sempre se repete. El cristianismo O crianismo lleva alrededor de 2000 já tem años aproximadamente 2000 anos que está la esperando segunda a segunda vinda venida de Cristo. de Cristo. Y por consiguiente, E, es consequentemente, importante que cosas É están importante prometidas quais que coisas estará llevando a cabo estão el prometidas Mesías que o Messias faria su segunda venida. na sua segunda vinda. De las 7 fiestas Das 7 festas hebraicas, en la primera venida de Cristo han sido cumplidas 4. 4 delas Y las otras foram 3 cumpridas na primeira vinda de Cristo. a su E as segunda outras 3 correspondem à sua segunda vinda. venida. Por eso, en Isaías, capítulo Por isso, no 61, capítulo versos 61 de 1 Isaías, 3, do versículo 1 até o 3, Cristo, cuando leyó
quando Cristo leu a predicar, a a proclamar, parte que diz a predicar a pregar ou proclamar el año o ano de la buena voluntad da de boa Jehová, vontade do Senhor, del eterno ou del seja, Señor, a vontade do Eterno, a vontade do Senhor, porque lo que a de Jeová, continuación decía era ali ele se deteve porque o que em seguida dizia era e proclamar o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus será pregado e proclamado na segunda vinda de Cristo. es Cristo en su segunda venida, Cristo, na sua segunda vinda, proclamando el día de venganza del Dios nuestro. virá proclamando o dia da vingança do nosso Deus, El juicio venidero pregando o juízo vindouro que cairá sobre la humanidad sobre durante el tiempo a humanidade de la gran durante o tribulación, tempo da grande en ese tribulação, lapso de tiempo, nesse de espaço de medio tempo que de durará 3 anos e meio, la gran que durará tribulación. a grande tribulação. Es importante É saber, importante sabermos, conocer las escrituras conhecermos as escrituras correspondentes correspondientes a la primera venida de para Cristo, a las primeira cosas vinda de Cristo que él haría, e as coisas que ele faria, cómo las llevó a cabo, e ver como ele as realizou. E também ver las cosas que están ver as prometidas coisas que y estão hará prometidas que o el Messias fará en su segunda na venida, sua segunda vinda. y tener nuestros ojos Termos abiertos os nossos olhos bem y abertos, nuestros oídos os bien nossos abiertos ouvidos para ver y bem escuchar abertos para vermos e ouvir todas estas cosas todas essas coisas para el tiempo en el cual para o nosotros tempo vivimos, no qual nós vivemos, para vigilar para vigiarmos el cumplimiento de ellas, o cumprimento delas neste tempo final. cosas As coisas que tienen que ser que cumplidas terão de ser cumpridas en neste este tempo final. Recuerden Recordem que que la segunda venida de a Cristo segunda vinda de Cristo para llevar a su iglesia es a su iglesia, para levar a sua igreja su templo é para a sua espiritual, igreja, en que é o donde seu será templo vista la espiritual, gloria de Dios, la gloria de onde Cristo. será vista a glória de Deus, a glória de Cristo. Así, Do mesmo modo como en el tiempo en que no Moisés tempo em dedicó que el Moisés tabernáculo a dedicou Dios, o tabernáculo para la Deus, gloria de Dios a glória de descendió Deus desceu sobre o sobre el tabernáculo tabernáculo y allí e morou ali, en el lugar dentro do santísimo lugar santíssimo de ese tabernáculo, desse tabernáculo, en medio entre de los dos querubines os de dois oro, querubins de ouro, sobre sobre el propiciatorio, o propiciatório, que es la tapa del arca del pacto, que era a tampa da arca do pacto, aparecía onde Dios Deus aparecia en esa columna nessa coluna de de fogo fuego, en esa nube. ou nessa nuvem de luz. Luego también cuando Depois, quando o rei Salomão construyó construiu el templo de o Jerusalén, templo lá em Jerusalém, templo para Dios, um templo para Deus e para o nome de Deus, uma casa para o nome de Deus, encontramos nós vemos que cuando dedicó el templo, quando ele dedicou o templo, la gloria de Dios a glória de descendió Deus desceu sobre el templo, sobre o templo. la columna de fuego, esa nube de luz, A coluna de fogo, essa nuvem de luz, descendió desceu y se colocó e se colocou en el lugar lá no santísimo, lugar santíssimo. y toda la casa, todo E el templo toda a se casa, llenó todo o de la templo gloria de Dios, se encheu da glória de al Deus, grado que los sacerdotes a tal no grau que os podían sacerdotes ministrar. não podiam mais ministrar. Y ahora, E para el día posterior, para o último dia, tenemos la nós promesa temos a promessa de la venida del Señor, da vinda do a la Senhor casa del Señor, à casa do que es Senhor, su iglesia, que é a sua igreja, en donde la gloria del onde Señor, a glória do Senhor la venida del Señor a su iglesia, e a vinda do Senhor à sua igreja encherá de glória a sua igreja, a sua casa. y ahí es donde estará
E aí la manifestación estará a de la gloria del manifestação Señor. da glória do Senhor no último dia. Es importante É estar importante al tanto estarmos del atentos, proceso vendo o processo y por el cual pasará la iglesia del Señor pelo qual hasta llegar a recibir igreja do la Senhor plena manifestación passará de Cristo, até chegar a receber la a venida plena de manifestação Cristo de en gloria a Cristo, su iglesia, a vinda de Cristo em glória à sua igreja, onde las as obras obras prometidas que Cristo hará prometidas en su que venida, Cristo fará na sua vinda, las estaremos viendo nós estaremos vendo-as sendo cumpridas del na Señor igreja do Senhor Jesus Cristo. Y todo eso está ligado al E séptimo tudo sello, isso está ligado ao sétimo selo, el cual cuando fue abierto en el que cielo, quando foi aberto lá no céu, hubo silencio en el cielo houve silêncio no céu, por media quase hora. por meia hora. Ese misterio luego va a ser abierto E esse mistério será aberto em breve para a igreja do Senhor Jesus Cristo en este tiempo. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, tengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos, tenhamos os nossos olhos espirituais bien abiertos, bem abertos, os nossos ouvidos bem abertos, la voz de para Cristo escutarmos a voz de Cristo, hablándonos nos en falando este tiempo final, neste tempo final, en y desde na sua igreja e desde a sua igreja, o seu templo espiritual. tenemos que estar al tanto E nós temos de estar atentos y saber desde qué parte del templo e Él sabermos nos está desde qual parte do templo Ele estará nos estar falando. hablando desde el atrio, Ele não estará nos falando desde o átrio, desde el lugar santo, tampouco estará nos falando desde o lugar santo, mas desde o lugar santíssimo, que Él nos está hablando porque onde Ele estará nos falando, porque ese es el lugar esse é o lugar en donde Él onde vendrá Ele virá y se manifestará. e se manifestará no último dia. Es el lugar Esse é o lugar donde veremos, onde nós o veremos, lo escucharemos, onde o hablando ouviremos, nos falando diretamente a nuestro ao corazón. nosso coração. Es importante saber, É conocer importante sabermos e las conhecermos promesas que hay as promessas que há para este tiempo final. para este Es tempo final. ahí, en esa parte del templo É aí espiritual, nessa parte do templo donde espiritual Él nos dará onde Ele nos dará fé fe para sermos transformados con e Cristo depois en la levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. porque Porque a vosotros será dado a conocer vós será dado conhecer estos misterios estes mistérios de los reinos de los do cielos. reino dos céus. Será Será para aquelas pessoas que serão transformadas. que estos misterios les serán dados, Esses mistérios lhes serão dados a los conhecer, cuales estarán en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia, as quais estarão no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, el lugar santísimo no lugar del templo santíssimo espiritual, desse templo espiritual, la etapa de oro de la que iglesia, é a la etapa de ouro da igreja, edad angular. a era de pedra angular. Ahí, y desde ahí será, Aí e daí cumpliendo lo que le ha prometido, veremos escucharemos dando cumprindo su mensaje de amor o que Ele prometeu. para darnos la fe, O escutaremos nos dando a sua mensagem de amor para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. ese es el lugar donde fue visto Esse é o lugar onde cuando Moisés dedicó el templo ele foi a visto Dios, quando Moisés dedicou y es o el tabernáculo a Deus. donde fue visto cuando Este Salomón também foi o lugar dedicó, onde ele foi visto quando Salomão dedicou o templo a fue Deus. visto que descendió sobre el Foi templo, visto descendo y sobre o sobre el templo tabernáculo, pero donde e se lá colocó sobre o tabernáculo, porém, en el lugar onde ele se santísimo, colocou
sobre el arca del no lugar santíssimo, sobre el em cima da arca do pacto, sobre o propiciatório, entre os dois querubins de ouro, porque este es el lugar porque de esse é o lugar de morada de Deus, Dios, de el morada Señor, do Senhor, en el tabernáculo naquele que tabernáculo que Moisés Moisés construiu e depois no templo que o rei Salomão construiu. y en el templo espiritual E no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. y la gloria E a postrera última será mayor, glória será maior do que a primeira. y la gloria A postrera última del glória Señor na igreja do Senhor Jesus Cristo será con una doble com porción. uma dupla porção. Por lo tanto será mayor Portanto, será maior que do que lo que recibieron el día de Pentecostés. o que receberam no dia de Pentecostes. Será mayor que lo que tenían Será maior do los que eles apóstoles tinham, allá al principio. Porque acá vendrá será maior do que os apóstolos tinham lá no princípio, porque la Aqui transformación física virá que es la também glorificación e trará transformação para los física, creyentes en que Cristo, será glorificação que estarán viviendo para os en el crentes día em Cristo que posterior. estarão vivendo no último dia. Los que permanezcan vivos Aqueles que permaneçam vivos até este momento serão transformados. y los que E murieron aqueles que morreram serán serão ressuscitados, glorificados, num corpo glorificado, eterno e imortal para toda e jovem para toda a eternidade. tiempo para ver, Tempo para ver, tempo las para ver as cosas coisas que están prometidas para este tiempo que final, estão prometidas para este tempo final e ver lo que o que Ele Él estará haciendo, estará el fazendo, cumplimiento de ellas, a o medida que van cumprimento siendo delas na medida em que vão sendo cumpridas pelo Senhor, en el proceso nesse processo divino, hasta até que se cumpram todas as promessas tengamos e nós tenhamos el séptimo sello o sétimo selo cumplido cumprido plenamente, que es la venida del Señor a que é a vinda do Senhor à sua igreja. esto será lo que traerá E isso será o que trará a fé transformación para a transformação de los creyentes en dos Cristo crentes em Cristo en el día no posterior, último dia. y vendrá también E la também virá resurrección de los a muertos ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Portanto, Portanto, es importante é saber importante sabermos que estamos que en nós el tiempo estamos em um tempo para ver para ver as las cosas coisas que Deus Deus estará fazendo neste tempo. neste Primeiro tempo. temos que verlas, Primeiro temos de vê-las nas Escrituras, porque se usted não porque sabe, se você não souber não las ve na Escritura, e não as ver na Escritura, então não compreenderá o que estará vendo fisicamente, porque não entenderá porque não entenderá que está prometido, que isto é o que está prometido, que Deus hará que Deus fará neste final, tempo em final, meio no meio da da sua igreja com su e com a sua igreja. e passaria E então sucederia, como sucedeu com aquelas pessoas daquele tempo, aquelas que não entenderam, porque não se puseram a ver na Escritura o que era que estava prometido para aquele tempo. Por isso Jesus os mandava examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. A Escritura é a que dá testemunho de Cristo. E o que Ele estaria fazendo em cada tempo. Ele não fará outra coisa senão o que está prometido na Escritura. Tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Assim a Escritura diz.
atendida. Portanto, a palavra do Senhor tem que ser atendida. Temos de conhecê-la Para poder saber para então podermos saber e podermos identificar Dios estará o que haciendo Deus estará fazendo en este tiempo. neste tempo final. Así también fue para cada etapa de la iglesia. Assim também foi para cada etapa da igreja. Y oír lo que estaba Tinha que se ver e ouvir o y lo que que Deus estaba hablando estava fazendo. en cada por medio del mensajero. E o que Deus estará fazendo em cada era por meio do mensageiro de cada era. Lo que el Espíritu E dice. por isso, no Apocalipse nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lo que estaba diciendo a través de O que estará dizendo o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, era la obra de Cristo é o que estará para cada edad en medio. dizendo através de cada mensageiro. E o que estava fazendo através de cada mensageiro era a obra de Deus para cada era no meio da sua igreja. Santo por medio del mensajero. E os que tiveram ouvidos para ouvir e olhos para ver, viram e ouviram a voz do Espírito Santo por meio do mensageiro de cada tempo. Y vinieron a formar E assim foram chamados e ajuntados no corpo la místico iglesia de del Cristo. Señor Jesucristo. E vieram a formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo para o tempo em que estavam vivendo. Fueron las personas Foram aquelas pessoas bienaventuradas. bem-aventuradas de cada tempo. ¿Y quiénes son y dónde están las E quem são e onde estão as bem-aventuradas desse tempo? Estamos aquí Nós estamos aqui, escuchando la voz, escutando a voz de Deus, la voz de la Escritura a voz da Escritura, y viendo vendo cómo como Deus Dios va cumpliendo vai lo que ha cumprindo prometido o que Ele prometeu para este final. tempo final. Así como estudiamos Assim como nós estudamos lo que Él e vemos cumplió conforme a o su que Ele promesa, cumpriu conforme a sua promessa para cada etapa da igreja. lo que Dios E hizo também o que Deus fez en el tiempo de Abraham, no de tempo Isaac, de Abraão, de Jacob, Isaac, de los Jacó, patriarcas, dos de patriarcas, Moisés, no tempo de Moisés, jueces, dos juízes, de los profetas, dos y así profetas, por el e estilo. assim sucessivamente. Lo que Él hizo conforme O que Ele a lo fez que conforme prometió ao que Ele para cada prometeu tiempo, para cada tempo. y lo que Él ha prometido para E o nosotros que Ele prometeu para o nosso tempo, también, Ele também cumprirá, por lo cual pelo qual tenemos que estar nós con temos de nuestros estar ojos com os espirituales nossos olhos espirituais bem abertos, y nuestros oídos espirituales os bien nossos abiertos para ouvidos escuchar espirituais, y ver para ouvirmos e vermos ha prometido o que Deus prometeu y cómo lo estará llevando e a cabo como estará cumprindo en este tiempo. neste tempo final. Este es un tiempo Este para ver é um tempo para vermos lo que Dios o que Deus ha prometido tem prometido y lo que Dios e, consequentemente, estará o que haciendo, Deus estará estará fazendo cumpliendo e estará cumprindo neste tempo final. Nós não podemos deixar nos pase por encima que nos passe lo que Dios ha desapercebido prometido, o que Deus tem lo prometido que Dios estará e, haciendo, portanto, o que Deus estará fazendo neste tempo nosotros no qual nós estamos vivendo. estamos viviendo. Y lo que Dios estará haciendo E o que Deus estará fazendo estará de acuerdo, estará em conformidade será à palavra. Será o que Ele prometeu para el día posterior. para o último dia. Por exemplo, A ressurreição, Él la llevará a cabo Ele a cumprirá conforme a sua promessa. Para os crentes em Cristo, Ele disse: eu os ressuscitarei. Quando? No último dia. São João capítulo 6, versículos 39 e 40. E daí em diante. Por lo tanto, Portanto, estemos estejamos com os nossos olhos e ouvidos bem abertos, escuchando y viendo ouvindo e vendo la mano del Señor a mão
do Senhor, realizando as coisas que Ele prometeu que faria na sua igreja neste último dia. Nós somos bem-aventurados em vivermos neste tempo final, no tempo em que Deus fará grandes coisas, no tempo em que a glória de Deus será manifestada na sua igreja, no tempo em que o corpo místico de Cristo estará se preparando para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o tempo maior dentre todos os tempos. Este é o tempo que desejaram ver e viver os profetas do passado, os justos, os santos, os apóstolos e os diferentes mensageiros da igreja das eras passadas. Este é o tempo mais glorioso de todos. E correspondeu a nós vivermos neste tempo em que todas essas coisas que estão prometidas deverão ser cumpridas. Tempo para ver e ouvidos para ouvir. Numa ocasião, o reverendo William Branham, quando veio a Porto Rico, ele pregou sobre o cego Bartimeu, o qual, quando Jesus passava, clamava. Ele escutou muito barulho, muitas vozes. E então perguntou: o que é isto que se passa? Quem está passando por aqui? E lhe disseram que era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E ele começou a clamar: Jesus, rei dos judeus, tem misericórdia de mim. Como judeu, ele tinha direito de reconhecê-lo como rei dos judeus e direito de lhe pedir, de lhe fazer algum pedido. E ele responderia como rei dos judeus. Porém, os discípulos do Senhor Jesus Cristo trataram de que ele se calasse. Porém, Jesus ouviu e disse para os seus discípulos: tragam este homem aqui. O trouxeram até Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu lhe disse: que eu veja. Pois, que outra coisa um cego pode pedir quando está clamando por misericórdia? Pois, que vê-se. Quando Jesus escutou essas palavras, lhe disse: lhe é concedido o seu pedido. Que veja, seu pedido é concedido. E quando lhe foram abertos os olhos, ele viu o maior que uma pessoa poderia ver. Ele viu ao que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu o rei de Israel. E que coisa maior você pode ver, senão ao rei de Israel, quando clama que os olhos lhe sejam abertos? Para o último dia, a segunda vinda de Cristo será a vinda do rei de Israel, a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo verá.
de las bodas del para Cordero. ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, O sea, que en el día postrero, que no la último iglesia dia, del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Quando Cristo termine o seu trabalho, como sumo sacerdote en seu el labor templo como sumo celestial, sacerdote lá no templo celestial, saldrá del lugar santísimo, ele sairá do lugar de santíssimo, intercesión, do lugar da intercessão, se converterá no leão da tribo de Judá, no rei dos reis e senhor dos senhores, como nos diz no capítulo 5 do Apocalipse. Quando João chorava muito porque não se achava pessoa alguma digna de tomar o livro e abrir seus selos. Em seguida, o ancião lhe disse, no capítulo 5 do Apocalipse, João, não chores, eis aqui que o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir seus selos. Quando João olhou, ele viu um cordeiro como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. Porém, o ancião lhe havia dito que era o leão, porque João não viu um leão nem um cordeiro. Ele viu Jesus Cristo se apresentando como leão, se apresentando como rei, porque como leão ele é o rei, porque o leão é o rei dos animais. O chamam de o rei das selvas. E os olhos do Senhor são as mesmas 7 estrelas. E os 7 chifres e 7 olhos são as 7 eras, as 7 etapas da igreja com seus 7 mensageiros. Ou seja, algo grande está por suceder no céu. E a sua vinda à terra, à sua igreja, no Apocalipse capítulo 10, e quando ele desce, clama como o quê? Clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. E ele vem com um livrinho, o título de propriedade aberto na sua mão, para entregá-lo à sua igreja. O apóstolo João representava a sua igreja. E o instrumento que Deus terá na sua igreja no último dia. Tudo isso está ligado ao programa divino correspondente a este tempo final. De modo que a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia estará recebendo o título de propriedade na obra de reclamação de Cristo como o leão da tribo de Judá, para a restauração dos filhos de Deus à vida eterna física, com corpos eternos, corpos glorificados, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, nós estamos no tempo para ver o que está prometido, ver o processo de Deus para o cumprimento de todas essas promessas. Algumas delas já estão cumpridas, outras já estão em processo de cumprimento e outras estão para mais adiante, para serem cumpridas. Por isso, nos mantemos firmes no corpo místico de Cristo, na etapa que nos correspondeu viver, na etapa de ouro da igreja do Senhor, Jesus Cristo.
Las otras edades As outras eras ya han transcurrido já passaram. y ahora estamos en E la era de aqui oro nós de la estamos iglesia del na era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. paralela a esa edad, Essa era a la é etapa paralela en que Él estuvo aquí en la à tierra, etapa en ou à era su primera venida, em que ele esteve aqui na sua primeira vinda. y paralela Essa era al tiempo é de paralela ao tempo de Noé Noé y al tiempo de e ao tempo de Ló. Eso fue lo que E Cristo foi mostró isso que cuando Cristo dijo mostrou quando disse que la venida del Hijo que del a Hombre vinda será do Filho do como Homem los días será de Noé como nos dias de Noé y como los días e de Lot. como nos dias de Ló. Así es que Assim, hay grandes bendiciones há grandes bênçãos para os creyentes em para os Cristo, crentes para em este tempo Cristo para este tempo final. final. Grandes bendiciones Grandes para todos bênçãos para todos os los crentes em na Cristo, iglesia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo. Porque es Porque esse tempo tiempo, é o tempo el tiempo para ver para se ver todas estas promesas todas essas promessas, y ver para ver cómo Dios va a estar como Deus materializando, estará trayendo a vida materializando e todas estas trazendo promesas. à vida todas estas promessas. Por eso estemos firmes, Por isso estejamos firmes em Cristo, sirviéndole todos los días de servindo-o nuestra vida, em todos os dias da nossa vida, trabalhando na sua obra, expresándole nuestro expressando-lhe o nosso amor, amor y gratitud a Cristo, a nossa gratidão a Cristo, glorificándole y adorándole, glorificando-o, adorando-o, adorando a Dios, Espíritu adorando de verdad, en el nombre a del Deus Señor em espírito e em verdade, no nome do Senhor, através de Cristo. y E assim, preparando nos preparando para su venida, para a sua vinda nuestra, e para a nossa transformação, con nuestros ojos com os nossos bien olhos abiertos. bem abertos. Mi petición O meu pedido a Cristo la misma de Bartimeo el ciego, é o mesmo do cego Bartimeu. Senhor, que vea, que que veja yo vea y vea que eu todos veja ustedes a Cristo e que todos vocês vejam en Cristo sus promesas nas suas correspondientes promessas correspondentes para este tempo final, prometido, naquilo que Ele lo prometeu. veamos a Él O vejamos obrando, atuando, manifestándose, se manifestando, y e cuando quando termine su Ele obra de termine intercesión, sua obra de se convierta en el león intercessão, de la tribu de se Judá, converta no leão da tribo de Judá, a él, al o rey vejamos, de- o Rei de Israel, al rey de reyes, o Rei dos Señor de reis e señores, Senhor dos senhores, viniendo vindo a su iglesia à sua igreja para nos y llevarnos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. lo vamos a ver Também o veremos también como león como de leão la tribu de da Judá, tribo de Judá, como filho de Davi, como el heredero como o herdeiro al trono de David. do trono de Davi. Así lo verá también Assim também Israel. Israel o verá. Bueno, Bom, vamos a dejar vamos deixar aquí nuestro tema, el o tiempo nosso para tema, ver. o Y si tempo hay para alguna persona ver que todavía no ha até recibido a aqui. Cristo como Salvador E de se su há vida, alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo também te receba en su reino, no seu reino, le abra los ojos espirituales lhe abra os olhos espirituais para todo ver el programa divino todo o correspondiente. programa divino correspondente a este tempo final. Si hay alguna Se persona houver que aqui no alguma recibió a pessoa Cristo que não todavía, recebeu Cristo ainda, puede pasar pode al fazer frente isso y agora. estaremos orando por Pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. Vocês que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo para que fiquem incluídos todos los que recibirán na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que receberão Cristo como Salvador nesta ocasião. As crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino.
Vamos aguardar alguns minutos enquanto damos a oportunidade para as pessoas que ainda não receberam Cristo, para que o façam e garantam o seu lugar no reino de Cristo, para viver eternamente com Cristo no seu reino. Recordem que o mais importante para o ser humano é a vida. Se esta vida terrena é tão importante, muito mais a vida eterna. A vida eterna é o mais importante. E nós somente podemos obtê-la por intermédio da árvore da vida. Ao comer da árvore da vida, que é Cristo nosso Salvador. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Cristo é o pão de vida. E quem comer de Cristo, o pão de vida, viverá eternamente. E se a pessoa morrer fisicamente, Cristo a ressuscitará no último dia, ou seja, no 7º milênio, no último dia, diante de Deus, que é o 7º milênio, desde Adão até aqui, para o ser humano. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram a Cristo nas diferentes nações. Com as nossas mãos levantadas para Cristo, vocês que estão presentes aqui, os que estão em outras nações, Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nesses momentos. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, que lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou um pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue precioso, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água, no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faz uma realidade em mim, na minha vida, a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E você me perguntará: quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, vocês que estão em diferentes nações e que receberam Cristo nestes momentos como seu Salvador, vocês podem ser batizados. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O Senhor Jesus Cristo foi até João Batista, que estava batizando lá no Rio Jordão, para que fosse batizado por João Batista. E este lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? Cristo lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então João o batizou.
E quando Jesus saiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba e disse: Este é meu Filho amado, em quem tenho contentamento. Se Cristo teve necessidade de ser batizado e depois o Espírito Santo veio sobre ele, muito mais nós. Por isso ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma para se obter a salvação e a vida eterna. E fora isso, Cristo disse: Mas quem não crer será condenado. Estas são palavras textuais de Cristo. E Ele sabe o que está dizendo. Portanto, o batismo na água esteve sendo efetuado em todas as pessoas que receberam Cristo como Salvador, desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo. E ainda continuam sendo batizados no nome do Senhor todas as pessoas que recebem Cristo como seu Salvador. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. E nós nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. E aqui deixo com vocês o ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar nesta ocasião. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma, que indique às pessoas que receberam Cristo como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, com a ajuda de Deus, quando estarei aqui com vocês.